Em meio ao vácuo imenso e silencioso do espaço, a espaçonave rumo a Titã, uma das luas mais enigmáticas de Saturno, atravessa a escuridão estelar. O astronauta John, despertando lentamente dentro de sua cápsula de hibernação, sente o peso do longo sono interrompido. A medicação, necessária para suportar a viagem prolongada, deixa um rastro de fraqueza e efeitos colaterais que ele precisa gerenciar com cautela. À medida que retoma sua consciência, é recepcionado pelo Capitão Franks, a autoridade da nave, que recomenda um banho revigorante antes de convocá-lo à ponte para debater as estratégias e passos futuros da missão. Já na ponte, John reencontra Nash, seu colega de missão e velho amigo. Os dois assistem atentos à transmissão enviada diretamente do centro de controle da missão. As instruções são claras: checagem minuciosa dos sistemas e preparação para enfrentar a intensidade da aceleração gravitacional que os aguarda. Apesar do esforço para se recompor, John percebe uma inquietude crescente. Seu apetite falha e uma confissão escapa em um momento com Nash. Ele não consegue se lembrar do sobrenome de Zoe, sua amada que ficou na Terra, sinal de que os efeitos da hibernação podem ser mais profundos do que esperava. Quando a noite se aproxima, apesar das turbulências internas, John consegue cumprir sua tarefa. Ele registra meticulosamente uma resposta ao centro de controle, relatando a situação corrente e prepara-se para submeter-se a mais um ciclo de hibernação. Com a injeção de uma substância especial circulando em suas veias, seus olhos pesam e se fecham gradativamente, enquanto lembranças distantes começam a povoar sua mente adormecida. O despertar subsequente não traz novidades. Os sintomas habituais de recuperação física se manifestam enquanto John espera que seu corpo se ajuste novamente ao ambiente da nave. Depois de uma refeição, ele se dedica a alguns momentos na bicicleta ergométrica, preparando-se para retomar suas funções. No entanto, uma voz surpreendentemente familiar ecoa, interrompendo seu exercício. A voz de Zoe parece emanar das entranhas da nave, um som quase impossível naquela imensidão solitária. Curioso e um tanto alarmado, John percorre os corredores silenciosos da nave, onde o restante da tripulação ainda está em profundo sono criogênico. Sua busca o leva a uma descoberta mais perturbadora. O casco da nave acima dele começa a ceder inesperadamente. Antes que possa processar o ocorrido, um fragmento de metal se desprende e o atinge, derrubando-o inconsciente no chão frio e metálico. Recuperando a consciência com a ajuda de Franks e Nash, que rapidamente prestam os primeiros socorros, John é encorajado a investigar o compartimento técnico para descobrir a origem do dano inexplicável. Sob o casco, ele encontra não apenas danos consideráveis, mas uma grande e enigmática amassadura, cuja causa não é detectada nas gravações das câmeras revisadas por Nash. Sem evidências de qualquer objeto se aproximando nas últimas horas e com todos os sistemas operando dentro da normalidade, o mistério se aprofunda. Capitão Franks, decidido, deixa John e Nash para relatarem a ocorrência à Terra e segue para uma inspeção mais detalhada do dano, buscando desvendar o que realmente está acontecendo naquela nave solitária no espaço. Nash fazia um apelo quase desesperado ao capitão para que reconsiderasse a missão, insistindo que deveriam retornar à Terra. No entanto, Franks, o comandante, mantinha-se inabalável, alegando que não havia razões válidas para interromper a jornada, visto que todos os sistemas funcionavam perfeitamente. A equipe de astronautas se juntou para debater a situação, mas o encontro só intensificou o desentendimento. O pânico começava a se instalar em Nash, que argumentava sobre os perigos de prosseguir enquanto o capitão se mantinha firme, determinado a seguir para Titã, a menos que o controle da missão ordenasse o contrário. Não se dando por vencido, Nash buscou a cumplicidade de John. Ele estava convencido de que uma falha iminente nos sistemas poderia ser fatal, e que se isso ocorresse, perderiam qualquer chance de sobrevivência ou de retornar ao planeta natal. Mas enquanto discutiam, foram interrompidos pelo capitão, que convocou a dupla para a ponte da nave. Franks, já ciente da inquietação de Nash, expressou descontentamento com as tentativas de semear o medo entre a tripulação. Ele tentou apaziguar a situação, lembrando as possíveis consequências de uma insubordinação e aconselhando-os a se concentrarem em suas obrigações. Mesmo sob as advertências de Franks, Nash continuou a pressionar John, sugerindo uma alteração no ciclo de hibernação de 90 para 89 dias, o que lhes permitiria acordar antes do capitão e alterar o curso de volta para a Terra. John, hesitante, resistia à ideia de participar de um motim. Contudo, movido pela história de uma outra nave que encontrara seu fim devido a decisões questionáveis de seus líderes, ele prometeu refletir sobre a proposta.
Após retornarem aos seus ciclos de sono, John foi assombrado por lembranças de momentos passados com Zoe, sua parceira. No entanto, ele acordou mais cedo do que o previsto, um sinal de que algo estava fora do comum. Nash, ansioso, exigia uma decisão rápida para que pudessem reorientar a nave. Porém, a mente confusa de John o impedia de tomar uma decisão clara, especialmente ao ver Júpiter tão próximo. A tensão entre os dois atingiu o ápice, levando a um confronto direto. O capitão Franks, observando a distância e já ciente dos planos, havia alterado também seu ciclo de hibernação, acordando antes para evitar qualquer sabotagem. Decidido, Franks ordenou que Nash verificasse os sistemas novamente enquanto discretamente convidava John para uma bebida, buscando sondar o estado emocional do astronauta. O comandante tranquilizou John, garantindo que abortaria a missão se fosse necessário, mas por hora era essencial manter a união e seguir as ordens estabelecidas. Os esforços frustrados de Nash o empurraram para o limite de sua sanidade. Após causar um tumulto, Franks viu-se obrigado a afastá-lo de suas funções, decidindo continuar a missão sem a participação dele. John procura manter-se distante dos atritos a bordo e tenta convencer a si mesmo de que tudo está sob controle, embora a rachadura no casco da nave continue a perturbá-lo profundamente. Seus sonhos são assombrados por visões angustiantes de ser arrastado para o vazio gelado do espaço. Apesar de sua crescente ansiedade, ele desconsidera as advertências de Nash e se dirige para a ponte de comando, determinado a focar na missão. A equipe se posiciona estrategicamente para a aproximação de Júpiter. Com precisão, John ajusta as coordenadas e inicia a sequência de ignição dos robustos motores que os impulsionarão rumo a Titã. A manobra de aceleração é um sucesso e a nave se estabiliza na trajetória que os levará ao seu destino. No entanto, a desconfiança de Nash persiste, acreditando que esse passo pode ter sido um erro crítico. John compartilha dessa incerteza, mas se esforça em suas tarefas para não sucumbir às dúvidas. Enquanto revisa o equipamento pela enésima vez, um incidente inesperado ocorre. Um dos rádios capta um sinal enigmático e desconhecido. A tripulação se agita em busca de explicações, sugerindo que John poderia ter ativado algo sem querer. Para dissipar as tensões, Franks, o capitão, decreta que todos se preparem para um novo ciclo de hibernação. Desta vez, o processo de despertar é particularmente penoso. John colapsa no chão, vencido pelo esforço. Ele luta para se recompor, mas enquanto seu físico lentamente se recupera, sua mente é assolada por visões de Zoe, que parece persegui-lo nos corredores da nave. O capitão Franks, percebendo o estado alterado de John, incita-o a manter a compostura, reforçando que a presença de Zoe é impossível naquela realidade confinada no espaço. Nash detecta um novo problema técnico. A produção de energia do reator começa a escalar perigosamente. Ainda incerto se isso tem ligação com o dano no casco, ele prevê que se a situação não for controlada, o motor poderia falhar. Ele insiste fervorosamente para que John considere reverter o curso da nave, mencionando Zoe em um apelo emocional, sugerindo que ela poderia seguir em frente com sua vida amorosa se John não retornasse. Durante uma discussão, Franks convoca os dois para a ponte para um confronto. Revela-se que alguém, usando as credenciais de Nash, manipulou a potência dos motores, ameaçando a missão. Franks, farto das intrigas, saca sua arma em um gesto extremo de autoridade, determinado a acabar com qualquer forma de rebelião a bordo. Ele ordena o retorno imediato de todos para as cápsulas de hibernação, prevenindo mais atos de sabotagem. No entanto, enquanto John é sedado, ele testemunha algo terrível envolvendo Franks e Nash. À beira da inconsciência, ele não pode intervir. Semanas depois, ao emergir do sono induzido, John se vê assombrado pela incerteza. O que testemunhou foi realidade ou apenas um fragmento de um pesadelo induzido pelo estresse? John caminha pelo corredor silencioso da nave. A ausência de seus colegas amplifica a sensação de isolamento que ele já sente. De repente, como um fantasma surgindo das sombras, Franks aparece com seu jeito sempre impassível. Com uma voz calma, quase reconfortante, ele assegura a John que Nash está seguro, porém em hibernação forçada até o fim da missão. Mantenha a calma, John. Precisamos de você operacional sem complicações, aconselha o capitão, enquanto insinua, com um olhar frio, que não hesitará em usar sua arma para manter a ordem a bordo. Franks decide jogar limpo sobre um assunto que tem atormentado John. Ele revela detalhes sobre as outras naves que Nash havia mencionado antes de ser posto em hibernação. O capitão insiste que Nash distorceu a verdade e que nenhuma culpa recaía sobre ele pelos ferimentos que a tripulação sofreu. Eles foram vítimas de seus próprios erros. John
Embora relutante, aceita a versão dos fatos do capitão e concorda em focar no trabalho em equipe para levar a missão até Titã. Comprometido, John recebe a tarefa de inspecionar o equipamento e restabelecer a comunicação com o controle da missão na Terra. Durante o trabalho, uma estranha dormência toma conta de seu braço, e por um instante ele vê sua mão transformar-se em uma figura grotesca, quase alienígena. A visão desaparece rapidamente, mas o incidente deixa John perturbado. Enquanto tenta se recompor, a voz de Zoe ecoa em sua cabeça. Ele percebe com pesar que é apenas mais uma alucinação e escolhe ignorá-la. Decidido a clarear seus pensamentos, John busca Franks para discutir os próximos passos da missão. No entanto, o capitão, de maneira inesperada, traz à tona o relacionamento de John com sua namorada na Terra. Com uma franqueza brutal, Franks revela que o romance foi cuidadosamente orquestrado para garantir o engajamento de John na missão. Abalado pela revelação e pela frieza do capitão, John se refugia na oficina, tentando se concentrar nas tarefas mecânicas à sua frente. Contudo, memórias dolorosas e pensamentos invasivos tumultuam sua mente. Enquanto lida com suas emoções, o rádio da nave chia. John se apressa em tentar estabelecer contato, ansiando por uma voz amiga do controle de missão. Ele começa a relatar os estranhos eventos a bordo, mas a conexão falha repetidamente, tornando impossível qualquer diálogo claro. Franks, percebendo a agitação, convoca John à ponte de comando, questionando suas ações. Quando John menciona a tentativa de contato com Houston, Franks insiste que foi apenas mais uma alucinação e ordena que John retorne à hibernação. A tensão chega ao ápice. John, com os nervos à flor da pele, exige que Franks acorde Nash para provar que ele está bem. O capitão tenta forçá-lo de volta à cápsula de hibernação. Uma luta física se inicia, revelando a força de John, mas também sua batalha interna em manter a sanidade. Desesperado por respostas, John se arrasta até o computador central, buscando localizar Nash. Defendendo-se dos ataques contínuos de Frank, ele consegue inserir a busca no computador, que começa imediatamente a procurar por informações sobre seu amigo. Quando John recebe a resposta, um choque percorre todo o seu corpo. O sistema confirma com certeza que Nash ainda vive e que ele, junto com John e Frank, estão na mesma ponte porque, surpreendentemente, os três são a mesma pessoa: Capitão John Frank Nash. A revelação atinge John como um raio. Ele compreende que esteve sozinho o tempo todo naquela nave espacial. Frank e Nash não passavam de figuras inventadas por sua mente, distorcida pelo uso contínuo de potentes drogas de hibernação. Com suas últimas forças se esvaindo, John se sente perdido, sem saber o próximo passo. Ele retorna à oficina, carregando consigo a pistola de serviço, um peso tanto físico quanto emocional. Desesperado por algum contato humano, John tenta mais uma vez falar com o controle da missão. Os rádios, no entanto, apenas retribuem com um silêncio angustiante, até que, inesperadamente, um dos rádios cobra vida e a voz de Zoe irrompe pelo estático. Ela revela estar no centro de controle terrestre e foi especialmente chamada para conversar com ele. Com uma voz calma, ela confirma as suspeitas de John. As drogas de hibernação eram realmente muito fortes e turvaram sua mente. Mas Zoe tem mais para contar, e suas palavras seguintes são ainda mais surpreendentes. Ela diz ao astronauta que, na verdade, ele nunca esteve em uma nave espacial. Tudo não passou de um experimento em uma instalação subterrânea. Os planetas e estrelas que John julgava ver através da janela da nave eram apenas projeções de uma simulação avançada, assim como a sensação de estar voando. No entanto, a realidade se fez sentir de uma forma abrupta. Um terremoto violento atingiu a superfície e causou um colapso parcial do túnel. Zoe, agora identificada como sua noiva, implora para que John reúna suas forças e colabore no resgate. Para isso, ele precisa despressurizar o compartimento de carga e sair do que pensava ser a nave. Ela o tranquiliza, afirmando que do lado de fora há um corredor subterrâneo que leva diretamente à superfície. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente. Muito bom. Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Nesse momento, o Capitão Frank, sua outra persona, reaparece. Ele tenta persuadir John de que a voz de Zoe é mais uma alucinação e que a história dos túneis e do terremoto é uma invenção de sua mente confusa. Frank insiste que, se John despressurizar o compartimento, encontrará apenas o vácuo espacial, que irá sugá-lo para fora e acabar com sua vida. John hesita, confrontado por duas realidades conflitantes. No entanto, a convicção na voz de Zoe o fortalece. Ignorando os avisos de Frank, ele abre a escotilha. Contra todas as expectativas, parece que Zoe estava certa. John se encontra dentro de um poço e pode ouvir a voz dela próxima.
Com esperança, ele caminha em direção à luz que vislumbra acima, ansiando por alcançar a superfície. Mas, em um giro surpreendente, o espaço envolve o corpo de John e o arrasta para um vazio infinito. Ou será que até isso é parte de sua alucinação? Assim, o filme nos deixa pairando nessa incerteza. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.